gravitação universal, né? Nós estamos caminhando para a teoria da gravitação universal. A princípio, nós estudamos a base, né, do trabalho de Johannes Kepler sobre a cinemática do sistema planetário, né? E nós vimos que Johannes Kepler, através de suas leis, possibilitou ao mundo uma visão cinemática do sistema planetário, ou seja, ele conseguiu descrever com precisão como os planetas orbitam o Sol, a velocidade dos planetas, a distância dos planetas, e conseguiu prever com sua teoria e explicar muitos fenômenos, como, por exemplo, as próprias mudanças na configuração do clima da Terra, que caracteriza as estações, né? Mas ele deixou uma pergunta muito importante no final do seu trabalho, que é exatamente quem é responsável pelos planetas girarem em torno do Sol? Por que os planetas simplesmente não saem pela tangente, como diz, né? E se livram dessa força que os mantém presos, ligados ao Sol? Qual é a natureza dessa força? O Johannes Kepler já sabia algumas características dessa força. Essa força era maior quando os corpos estavam mais próximos do Sol, o que justificava eles moverem com maior velocidade, e essa força diminuía com a distância ao Sol, né? Além disso, essa força dependia da massa desses planetas. Planetas muito grandes, com grandes massas, eram submetidos a forças maiores. Mas Johannes Kepler não conseguiu chegar a uma explicação concisa sobre a natureza dessa força. Então, coube a Isaac Newton, juntamente com os outros trabalhos que vocês já viram, as leis da mecânica clássica, o trabalho em óptica, o trabalho no ramo da mecânica dos fluidos. Todos esse trabalho dele foi desenvolvido aproveitando o período de quarentena, onde a universidade parou, né, e ele pôde ir para, entre aspas, para a roça, né, casa de família, a família morava no meio rural, era uma fazenda. Ele teve tempo suficiente para se debruçar nesses problemas. E ele lia muitos trabalhos de Johannes Kepler, trabalhos de Galileu, e havia duas coisas interessantes no momento. Havia a cinemática planetária de Kepler, que descrevia como os planetas moviam-se no céu, e era uma lei universal, como eu falei para vocês, porque se aplicava a todos os planetas, a todos os sistemas solares, a todos os corpos que vocês puderem imaginar. Essa lei era verdadeira. As três leis de Kepler. E, além disso, havia o trabalho de Galileu, que era o trabalho que tratava da análise dos movimentos dos corpos na superfície da Terra, né? Os movimentos retilíneos uniformes, movimentos retilíneos uniformemente variados. E esse trabalho de Galileu tinha, aparentemente, uma diferença em relação ao estudo dos planetas no céu. E havia uma pergunta no ar, que era: será que o comportamento dos corpos, como os corpos se movem aqui na superfície da Terra, esse fenômeno é regido por leis diferentes das leis que regem o movimento dos planetas em torno do Sol? Entre outras palavras, Isaac Newton estava um dia observando a queda de uma maçã. Era noite, ele estava observando a Lua, na verdade, tá, gente? Não a queda da maçã, mas a Lua. E entre a Lua e ele estava uma macieira. E ele se perguntava, né, admirado com a beleza da Lua cheia, como a Lua não cai na Terra? Por que a Lua não cai na Terra? E diante disso, uma maçã se desprendeu da macieira sozinha e ele observou essa queda. E a próxima pergunta que ele fez foi exatamente essa, né? Por que, então, a maçã cai? Por que a Lua não cai na Terra, mas a maçã, que tem uma massa muito pequena, cai na Terra? Embora ele sabia que a Lua estava muito distante, ele sabia também que sua massa é extremamente grande comparado com a massa da maçã. Perceba que Isaac Newton se fez duas perguntas importantes. Ele perguntou, na verdade, o seguinte: será que a mecânica celeste que rege o comportamento da Lua não tem nada a ver com a mecânica que rege a queda da maçã? A força que faz a Lua girar em torno do Sol é diferente
da força que faz a maçã cair? Foi essa pergunta que inspirou Isaac Newton a passar muito tempo trabalhando, debruçado sobre esses problemas, até ele culminar com a lei chamada Lei da Gravitação Universal. Né? Isaac Newton é considerado uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. Os trabalhos dele, até hoje, são admirados. Né? O artigo chamado Principia é considerado o artigo científico de maior impacto já publicado, porque ele tem uma qualidade, uma quantidade de informação nova, de impacto novo, que ainda não foi comparado com nenhuma publicação atual. Né? Então, ele é considerado, né, a mente humana mais ávida que já existiu. Né? Ele está enterrado aí nessa abadia muito famosa, onde foi enterrado recentemente também Stephen Hawking. Tem vários atores, vários artistas também importantes, reis, imperadores, né? E Charles Darwin, Leonardo da Vinci, estão enterrados aí nessa abadia famosa. Bom, a macieira ficou famosa, né? Até hoje tem é, é, plantações, né, dela, as pessoas pegaram muda dela, plantaram nas universidades e tal. A macieira a gente encontra ela em alguns lugares aí. Isso tudo aqui, galera, eu vou pular, porque são leituras, tá? Vou deixar para vocês depois darem uma lida aí. Bom, então, Isaac Newton, ele se preocupou em responder como, como é essa força, né, que rege o movimento dos corpos em torno do Sol. Se sabia na época que se o movimento dos corpos era um movimento circular, essa força era uma força centrípeta. Força centrípeta é toda força que aponta para o centro da curva onde o corpo está se movendo. Então, independente de como que era essa força que atuava na Lua e fazia a Lua girar em torno da Terra, essa força era uma força centrípeta. Força centrípeta se conhecia, era dado pelo produto da massa do corpo vezes o quadrado da velocidade sobre o raio da órbita. Mas velocidade no movimento circular também pode ser dada por 2πr sobre t. 2πr é o comprimento de uma volta completa e t é o período, o tempo para efetuar uma volta completa. Então, como velocidade é distância sobre tempo, nós pegamos aqui o valor da distância correspondente a uma volta completa, 2πr, e o tempo de uma volta completa, t maiúsculo período. Portanto, a velocidade é 2πr sobre t. Então, a gente pode vir nessa equação e fazer o seguinte. Aqui na força centrípeta tem v ao quadrado. Eu vou querer substituir esse v ao quadrado. Então, eu vou, no lugar da velocidade, né, e vou jogar 2πr sobre t, aqui no lugar da velocidade. Mas, né, só para deixar mais fácil, né, elevar v ao quadrado é elevar cada termo desse ao quadrado do outro lado. Então, fica 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π ao quadrado, r ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado mesmo. Aí. Agora a gente pega esse termo, né, velocidade ao quadrado, e joga aqui dentro da equação da força centrípeta. Além disso, né, nós podemos mostrar uma coisa importante, que é que a velocidade ao quadrado, ela sendo igual a 4πr ao quadrado sobre t ao quadrado, pode ser escrita ainda por essa equação aqui, e vocês podem não estar lembrando dessa equação, mas essa equação aqui, ela é a terceira lei de Kepler, né? Por que ela é a terceira lei de Kepler? Porque ela está relacionando o quadrado do período, né, o quadrado do tempo de uma volta completa, sobre o cubo do raio médio desse planeta ao Sol. E Kepler falava que o quadrado do tempo de revolução sobre o cubo do raio médio do planeta ao Sol é uma constante, K. Na aula anterior, eu mostrei para vocês, inclusive, esse valor de K. Né? Toda vez que você pegava qualquer planeta, calculava o quadrado do tempo de revolução desse planeta sobre o cubo do raio médio desse planeta, em torno do Sol, o valor era sempre o mesmo, para todos os planetas. Por isso, essa era uma lei universal. Então,
Se eu aplicar a segunda lei, a terceira lei de Kepler, desculpa, se eu aplicar a terceira lei de Kepler, no lugar do período ao quadrado, colocar K vezes R ao cubo, nessa equação da velocidade, a gente chega aqui v ao quadrado é igual a 4π ao quadrado R ao quadrado, que é o termo de cima, sobre t ao quadrado. Mas quem é t ao quadrado? T ao quadrado é K, Rzinho ao cubo. Com isso, podemos cortar um R ao quadrado com R ao cubo, mas sobra um R embaixo. Com isso, v ao quadrado dá 4π ao quadrado sobre KR. Ótimo! Agora sim, eu consegui chegar numa equação bem simplificada da velocidade. Notem que essa equação, galera, está mostrando para a gente que o quadrado da velocidade é proporcional ao inverso do raio, ao inverso da distância do planeta ao Sol, ou da Lua à Terra. Porque isso aqui de cima é constante, e isso aqui também é constante. Agora sim, com esse termo, independente do período, nós vamos jogar isso na equação da força centrípeta. Olha onde que a gente chega. Força centrípeta é igual M, né? A massa continua aqui. E esse termo aqui, ó, 4π ao quadrado sobre KR, eu vou jogar no lugar de v ao quadrado. Então fica 4π ao quadrado M, né? Porque já tinha o M em cima, sobre K, e multiplica 1 sobre R ao quadrado. Por que R ao quadrado? Nota que já tinha um R aqui embaixo, e a velocidade ao quadrado aparece outro R embaixo. Então R vezes R, R ao quadrado. Outra coisa importante é que esse termo aqui, ó, é uma constante. Ó. 4π ao quadrado sobre K é uma constante. Se esse termo é uma constante, eu posso chamar ela de uma nova constante. Então, ó, 4π ao quadrado sobre K é igual a uma constante, que é um G maiúsculo, chamada constante gravitacional por Isaac Newton, multiplicado pela massa do planeta central, que no caso é o Sol. Quando eu estou analisando a Terra orbitando no Sol, por exemplo, ou a Terra quando eu estou analisando a Lua orbitando a Terra. Então é o planeta central. Essa é a massa do planeta central. Por que existe massa do planeta central aqui nessa constante? Porque o K, lembram? O K, embora ela seja uma constante, ela tem uma relação com a massa do planeta. Então, jogando esse termo aqui na equação da força centrípeta, chegamos a força centrípeta igual a, dado por essa equação, né? No lugar de 4π ao quadrado sobre K, eu coloco o G vezes a massa do planeta central. Com isso, força centrípeta é constante, chamada constante gravitacional, vezes o produto das massas sobre o raio ao quadrado, a distância média do planeta ao Sol ao quadrado, ou da Lua à Terra ao quadrado, dependendo do que eu estou analisando. Essa equação da força centrípeta foi a equação proposta por Isaac Newton como a equação que representa a natureza da força que faz os planetas girarem em torno do Sol, a força que faz a Lua girar em torno da Terra. Essa força foi chamada de força gravitacional e a teoria de Isaac Newton, chamada teoria da gravitação universal, após ele deduzir essa equação, diz que todos os corpos se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, está aí a equação da força. Constante gravitacional é igual ao produto das massas dos dois corpos sobre a distância entre eles ao quadrado. Notem, pessoal, o seguinte. Isaac Newton queria responder uma pergunta simples, que era: será que a força que faz a Lua girar em torno da Terra tem a mesma natureza da força que faz a maçã cair? E, no intuito de responder essa pergunta simples, ele chegou numa resposta ainda mais abrangente, numa resposta ainda mais impactante, né? Porque ele descobriu que quando ele tentava fazer isso, enquanto ele tentava descobrir se essa força tinha a mesma natureza, ele chegou em uma lei universal. Além de Isaac Newton dizer que a força que faz a Lua girar em torno da Terra é a mesma força que faz os outros planetas girarem em torno do Sol, e é dada por essa equação, ele ainda foi além. Ele afirmou que a força que faz a maçã cair sobre a Terra
é essa mesma força, é a força gravitacional, é dada por essa equação. A diferença é que a força gravitacional que atua sobre a maçã, ela tem um impacto maior, porque a massa da maçã é pequena, e com isso ela é acelerada por um valor maior e cai em direção ao planeta Terra. A Lua, por sua vez, ela é submetida a uma força menor, dada a sua distância, e o efeito dessa força é fazer com que a Lua descreva uma trajetória circular em torno do planeta Terra. Ela é uma força centrípeta que atua acelerando a partícula centralmente para que a partícula mude a direção de sua velocidade constantemente, percorrendo a trajetória circular. Além disso, Isaac Newton ainda afirmou que isso é uma propriedade da matéria. Todos os corpos do mundo, do universo inteiro, que tem massa, sofrem força gravitacional uns com os outros. E essa força é sempre atrativa. As matérias do mundo se atraem. Todas as matérias se atraem. E essa atração, ela é uma força que muitas vezes se manifesta em grande intensidade, quando a gente estuda corpos muito grandes, corpos de grandes massas, mas em nossa vida diária, nós não percebemos essa força atuar sobre nós ou sobre as coisas que estão próximas de nós. A não ser, né, a força peso, a força da Terra sobre os corpos, que prende os corpos na superfície da Terra e faz os corpos caírem na vertical. Mas você não sente a força gravitacional entre você e seu celular, ou seu computador, ou a força gravitacional entre você e a cadeira. Você não sente que você está sendo atraída pelas coisas ao seu redor e, ao mesmo tempo, essas coisas estão te atraindo, né? Mas estão. Há uma força de atração que tende a fazer todas as matérias se unirem. Essa é a força da gravidade. Percebam, pessoal, o impacto disso para o mundo. Em uma época em que ninguém compreendia ainda por que os planetas giravam em torno do céu, do Sol, porque os planetas, a Lua girava em torno da Terra, porque a maçã caía. Ninguém compreendia exatamente isso em termos mais profundos. Só se conhecia a cinemática de Galileu, a cinemática de Kepler. E notem que essa equação, exatamente essa equação, e a afirmação de Isaac Newton, une as duas coisas, une as duas cinemáticas em uma coisa só, porque ele diz e afirma que os movimentos na superfície da Terra são de mesma natureza dos movimentos dos planetas em torno do Sol. Foi a partir daí que Isaac Newton, então, proporcionou, né, juntamente com essa lei da gravitação e com as três leis da mecânica, o nascimento da dinâmica, que é a parte da física que estuda o movimento em relação às suas causas. Né? Então, a teoria da gravitação é essa. Essa constante tem um valor definido, né, que foi calculado anos mais tarde. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante, que é: imagine que nós temos aqui um corpo com uma massa muito grande, por exemplo, a Terra. Tá? Esse é o nosso planeta Terra. E aqui nós temos um corpo com uma massa menor, uma maçã. Então, de acordo com a teoria de Isaac Newton, as massas se atraem. Então, a Terra exercerá uma força sobre a maçã de atração. Força gravitacional de atração. Essa força é dada por aquela equação. Constante vezes a massa da Terra vezes a massa da maçã sobre a distância entre a maçã e o centro da Terra elevado ao quadrado. Porém, assim como a Terra atrai a maçã, Isaac Newton afirmou que a maçã também atrai a Terra. A força de atração, pessoal, é entre as massas. Então, sempre que dois corpos interagem por gravidade, essa interação é dual. Um exerce uma força no outro, esse outro exerce a força no primeiro. Além disso, pessoal, essa força que esse corpo de massa mzinha exerce sobre esse daqui é dada pela mesma equação. Qual a equação? Constante vezes o produto das massas dos dois sobre a distância ao quadrado. Se você explorar essa equação, você vai ver que essas forças são exatamente as mesmas, né? Porque... Só um minuto, pessoal, para ter um erro aqui.
Vou voltar. Olha aí, se vocês explorarem essa equação, você vai ver que ela dá exatamente o mesmo valor para as duas. Quando eu analiso a força da Terra sobre a maçã, está aqui, constante, vezes a massa da maçã, vezes a massa da Terra, sobre a distância ao quadrado. Beleza, isso vai dar um valor lá. Quando eu analiso agora a força da maçã sobre a Terra, essa força aqui, Fm, vai ser constante vezes a massa da Terra, vezes a massa da maçã, sobre a distância ao quadrado. Ou seja, esse resultado vai dar a mesma coisa. Foi isso, pessoal, na verdade, que levou Isaac Newton a elaborar a sua terceira lei. Foi através desse estudo que ele afirmou que ele chegou até a terceira lei. Mas Isaac Newton tinha uma mente tão brilhante que ele afirmou o seguinte, ó, a força de interação gravitacional é uma força que aparece de forma dual. Os corpos irão se interagir com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Olha aqui, galera. Mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Então, é o par ação e reação da terceira lei de Newton. Esse foi o primeiro par que ele estudou. Quando ele analisou as demais interações de contato entre os corpos, ele pôde chegar à conclusão geral que em toda interação entre os corpos aparecerá um par de forças, que é a chamada ação e a reação, a famosa terceira lei. Mais importante aqui é o seguinte, vamos supor que essa força aqui dá um certo valor, então. Ela vai dar o mesmo valor para os dois corpos. Aí, olha só como que Isaac Newton agora chegou na sua segunda lei, a famosa segunda lei de Newton. A maçã tem uma massa muito pequena. Quando a maçã é submetida a essa força consegue fazer a maçã sair do repouso e acelerar a maçã em direção à Terra. Essa aceleração da maçã é a queda, a aceleração gravitacional. A maçã, então, se desloca em direção à superfície do planeta Terra. Queda da maçã. Mas essa mesma força está atuando sobre o planeta Terra. Essa força também vai acelerar o planeta Terra em direção à maçã. Porém, a massa do planeta Terra é tão gigantesca comparado com a massa da maçã que, devido à sua grande massa, o efeito dessa força é muito menor. Ela não consegue acelerar essa maçã, mudar a velocidade da maçã o suficiente para que a maçã consiga ter um deslocamento apreciável em direção... desculpa, pessoal, a Terra consiga ter um deslocamento apreciável em direção à maçã. Justamente por isso, a gente não consegue nem perceber esse movimento, né? Mas a verdade é essa, é que como a força aparece de forma dual, os dois corpos se aceleram um em direção ao outro. Mas dada a grande massa da Terra, a grande inércia da Terra, que é a tendência dela em manter o seu estado de movimento, é imperceptível que ela se move em direção à maçã. Por isso a gente considera que a Terra fica em repouso e a maçã cai na Terra. E assim com todos os outros corpos que atuam na Terra. Aí agora vamos trocar a maçã pela Lua. A Lua agora, a diferença é que ela tem uma massa muito maior do que o planeta Terra. Mas a Lua tem uma velocidade tangencial em relação à Terra. Devido ao fato da Lua ter uma velocidade tangencial, essa força que aparece entre a Terra e a Lua, ela passa a atuar como a força centrípeta, uma força que tem a propriedade de acelerar o corpo, mas essa aceleração não muda, não tende a mudar a velocidade do corpo, mas tende a mudar só a direção dessa velocidade. Essa mudança de direção faz com que o planeta, faz com que a Lua, né, tenha aquela trajetória circular em torno do planeta. É isso que uma força centrípeta faz. Né? Nós já estudamos força centrípeta lá em movimento circular. Com isso, Isaac Newton explica por que a maçã cai e por que a Lua não cai. A queda da maçã é por causa de sua pequena massa e a não queda da Lua é porque a Lua tem uma velocidade tangencial e essa velocidade proporciona que essa força gravitacional atue como força centrípeta. Então, explicada aí essa conclusão. E
o par, né, ação e reação, evidenciando que a força aparece sempre aos pares. Ok, galera? Bom, então vamos imaginar que nós temos agora um corpo de massa emisão, o planeta Terra, ou melhor, o Sol, né? Vamos imaginar o Sol. E nós temos aqui um outro planeta de massa emisim. Os dois se interagirão, né, por forças. Então, haverá uma força atuando aqui, par ação e reação. Mas vamos supor que exista agora outros corpos, vários corpos, além desse outro. Todos esses corpos vão interagir entre si e vão interagir com esse planeta de massa maior, exercendo sobre ele uma força. Então haverá uma força sim, uma força sim, uma força sim, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e várias outras forças atuando sobre esse planeta e sobre os outros também, uma força de atração. Então imagine que esses planetas estejam girando aqui, todos eles, em torno do Sol. Isso aqui é o nosso Sol. Esse Sol está sujeito a forças variadas de cada um desses planetas. E essas forças determinam exatamente o porquê esse Sol está em repouso e porque ele não move. Né? Então, a ideia é que as forças estão distribuídas de tal forma que elas praticamente se anulam. Se não se anulam, a força resultante é muito pequena e, dada a grande massa do Sol, ele praticamente fica em sua posição, em sua posição de repouso. Então, por isso, esse planeta central, que é o nosso planeta Sol, fica em repouso, no centro do nosso sistema solar, e os planetas de massa menores, por terem velocidade tangencial, estão orbitando o Sol. Essa força, ela é proporcional à massa dos planetas, mas ela é inversamente proporcional à distância desses planetas ao Sol. Então, os planetas que estão mais próximos do Sol orbitam o Sol com uma velocidade maior. Os planetas que estão mais distantes orbitam com a velocidade cada vez menor por causa da queda da força. Se a força centrípeta diminui, a velocidade diminui. Porque força centrípeta é o quê, pessoal? Massa vezes o quadrado da velocidade sobre o raio. Então, com isso, o nosso sistema solar tem uma configuração, né? Uma configuração que permite que haja aquela ordem, aquela beleza dos movimentos em torno do Sol. A constante gravitacional proposta por Isaac Newton foi descoberta muitos anos depois da morte de Isaac Newton, um século depois. Ela foi determinada por Cavendish através de uma balança chamada balança de torção, um experimento muito bem elaborado, feito em laboratório, considerado até hoje entre os mais belos experimentos da física. E com esse experimento, Cavendish pôde medir a densidade da Terra, que era, na verdade, seu grande objetivo, mas ele acabou chegando a uma conclusão ainda mais importante, que é a determinação da constante gravitacional. Ele estudou a equação de Newton e ele estudou a atração gravitacional entre duas esferas, colocadas dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Essas esferas estavam num pêndulo de torção e uma outra esfera móvel. Quando essas esferas eram soltas aqui, elas sofriam a atração gravitacional. Essa atração gravitacional fazia esse sistema torcer. Quando esse sistema torcia, ele torcia até o máximo e parava. Então ele media esse ângulo de torção. Com esse ângulo de torção, ele media o valor da força elástica, porque essa torção é uma força elástica, né? A elasticidade com que esse barbante chegou é a elasticidade que foi capaz de cancelar a força gravitacional. Então ele igualava a força elástica com a força gravitacional, media a distância entre as esferas e com vários experimentos repetidos, ele chegou na constante gravitacional. Chegou num valor muito próximo, né, do valor aceito hoje, e essa constante vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metro cúbico por quilograma vezes segundo ao quadrado. Esse é o valor da constante gravitacional. E é importante vocês guardarem essa constante, viu? Ela é muito importante. Ela é uma constante universal, aplicada a todos os corpos no nosso universo inteiro. Bom, galera, então do ponto de vista do planeta Terra, vamos imaginar o que acontece. A Terra
Terra, por ter massa, segundo a teoria de Isaac Newton, por ter massa, a Terra gera no espaço em torno dela uma região chamada campo gravitacional. Dentro dessa região, desse campo gravitacional, qualquer outra massa, qualquer outra partícula que for colocada nesse campo, sofrerá uma força gravitacional da Terra. E essa força gravitacional da Terra irá atrair esse corpo em direção à Terra. É a queda do corpo. Se eu coloco o corpo aqui perto da Terra, a força de atração é maior, o corpo cai rapidamente. Se eu coloco o corpo um pouco mais distante, a atração gravitacional é menor, o corpo cai mais lentamente. E se eu coloco o corpo em distâncias cada vez mais longe, vai chegar um limite aqui, tal que quando eu colocar o corpo, ele simplesmente não mais cairá sobre a Terra. A força gravitacional é tão pequena que a gente diz que o corpo está fora do campo gravitacional terrestre. Nesse momento, o corpo está no que nós chamamos de espaço livre, fora da influência gravitacional da Terra. Na verdade, há uma influência gravitacional ainda, mas devido à grande distância, essa força gravitacional é muito pequena. Por isso, ela é praticamente imperceptível. Ok? Tá aí, né, uma amostra de como é esse campo gravitacional. O campo gravitacional é um nome que se dá, na verdade, pessoal, aos valores da aceleração da gravidade em cada ponto do planeta Terra. A aceleração da gravidade, ela foi descoberta, entre aspas, estudada por Galileu Galilei muito tempo antes, onde Galileu demonstrou como os corpos caem no seu estudo de queda livre. E ele determinou que a aceleração da gravidade ela é aproximadamente constante na superfície da Terra. Ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isaac Newton mostrou essa aceleração gravitacional. E ele chamou isso de campo gravitacional. Ela é dada por essa equação. Campo gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa do Sol sobre o raio do Sol ao quadrado. Desculpa, gente, Terra, tá? Vamos pensar na Terra. É massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Essa conta aqui, quando você pega a constante determinada por Cavendish, a massa da Terra total e o raio da Terra, que é conhecido, o raio médio da Terra, essa conta dá 9,87 metros por segundo ao quadrado. Mas, na verdade, quando eu estou analisando o campo gravitacional a uma distância maior, a uma altura h, por exemplo, da Terra, já que o campo tem valor diferente em cada ponto em torno da Terra, então essa equação ela mostra que esse raio aqui é substituído pelo raio real da Terra mais a altura que eu estou considerando, de onde eu quero calcular o campo gravitacional. Então aparece aqui na equação constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra mais a altura ao quadrado. Essa altura, pessoal, para valores muito pequenos, essa altura ela é praticamente zero comparado com o raio da Terra. O raio da Terra é imenso. Justamente por isso, a constante gravitacional ela é aproximadamente constante na superfície da Terra e ela muda muito pouco com a altitude. Muda, mas muito pouco. Então, para valores mais ou menos de até 20 quilômetros na superfície da Terra, o valor da aceleração gravitacional muda muito pouco, de forma que nós podemos considerá-la aproximadamente 9,87 e nos problemas nós arredondamos esse valor para 10. Então, aqui vocês estão vendo a mudança aqui em quilômetros, né? Observem que uma diferença muito, muito pequena, né? Com a altitude em quilômetros. Em 100 quilômetros de altitude, a gravidade cai para 9,6 aproximadamente. Então, cai muito pouco, muda muito pouco. De forma que os estudos, né, cinemáticos dos movimentos dos corpos são muito pouco afetados pela mudança de gravitação. Essa constante, por depender da massa da Terra, quando eu tento calcular para outros planetas, ela vai mudar, né? Ela será a mesma constante, porque essa constante é universal, vezes a massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado. Então, por exemplo, para Mercúrio, essa constante dá 3,6. Para Vênus, 8,7. Para Terra, 9,8. Para Saturno, olhem só, 11,3. Para Júpiter, 25,9. Essa constante gravitacional, galera, é a aceleração da gravidade.
E lembram lá do conceito de peso? Peso é o produto da massa do corpo vezes a gravidade do planeta. Lá no planeta Júpiter, a gravidade é tão alta, né, comparada com a Terra, que nós praticamente não conseguiríamos, se a gente chegasse lá do nada, não conseguiríamos ficar de pé, porque a força gravitacional que atua nos acelerando para o centro do planeta Júpiter seria tão grande que não suportaríamos nosso próprio peso. Nosso peso seria maior, não por causa da mudança da nossa massa, por causa da gravitação do local, que é muito maior. Ok? Galera, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Vou pedir para vocês para assinarem o chat e à medida que forem assinando, podem ir saindo da reunião, tá? Muito obrigado pela presença. Assim que vocês assinarem, eu vou salvar a presença aqui para a gente ter a chamada controlada, tá? Então, por favor, assinem rapidamente, que está acabando a aula. Obrigado. Ainda temos uma aula hoje. Após a gente analisar a questão do campo gravitacional, comportamento de campo gravitacional da Terra e do campo gravitacional de alguns planetas, vamos lá ver como que Isaac Newton teve triunfo em sua teoria da gravitação. Eu mostrei para vocês uma dedução da fórmula, da equação da teoria da gravitação a partir da terceira lei de Kepler. Mas a verdade foi que Isaac Newton chegou a essa equação independentemente, sem abrir mão da lei de Kepler. Ele simplesmente analisou as proporções, as proporcionalidades entre as grandezas, né, as massas dos planetas envolvidos, a distância entre eles, e desvendou essa equação. E o triunfo de uma teoria, ela vem através dessa teoria incorporar teorias anteriores. Né? E um dos triunfos da teoria de Isaac Newton foi exatamente isso. Que quando você aplica a equação da gravitação universal para analisar essa força como uma força centrípeta, né? Então você coloca constante vezes o produto das massas sobre a distância ao quadrado, essa é a lei da gravitação, é igual massa vezes o quadrado da velocidade sobre o raio. Isso é a força centrípeta. Né? Considerando a força gravitacional como força centrípeta, nós podemos escrever essa velocidade em função do período. Lembrando que em todo movimento circular, quando o corpo efetua uma volta completa, né, ele percorre uma distância que é igual ao comprimento da circunferência. 2π vezes o raio da circunferência.
E o tempo necessário para efetuar essa volta completa é chamado de período. Portanto, a velocidade pode ser escrita como 2πr sobre t. Mas como ela está ao quadrado, fica quadrado aqui, sobre r. Podemos agora resolver isso do lado direito. Repetindo aqui o lado esquerdo, g vezes a massa da Terra sobre g vezes a massa da Terra, vamos supor, da Terra, sobre o raio ao quadrado, igual a esse termo ao quadrado, né? Vamos lá. 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π ao quadrado, r ao quadrado fica r ao quadrado mesmo, mas tem um r embaixo. Então esse r ao quadrado corta com o r de baixo, sobe um r em cima, sobre t ao quadrado. Então t ao quadrado continua aqui. Nota que nós estamos chegando num valor muito interessante, né? Porque olha só, se você agora multiplica cruzado, nós ficamos com gm, constante vezes a massa da Terra, vezes t ao quadrado, então gm t ao quadrado, igual a 4π ao quadrado vezes r ao cubo. Isolando aí esse fator t ao quadrado sobre r ao cubo, nós chegamos, olha só, t ao quadrado sobre r ao cubo igual a 4π ao quadrado sobre g vezes m. A massa da Terra, a massa do Sol, a massa de Júpiter, a massa do planeta que nós estamos considerando. Isso é interessante porque lembram que esse fator era constante? Ele percebeu que esse termo era constante, t ao quadrado sobre r ao cubo. É constante porque ele depende somente da massa do Sol, né, e da constante gravitacional. Ou seja, o tempo para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol, dividido pela distância média desse planeta ao Sol elevado ao cubo, é igual a 4π ao quadrado sobre constante gravitacional vezes a massa do Sol. Esse termo é constante. E isso é aquele fator que Kepler encontrou muito tempo atrás, através de vários papéis, vários dados que foram coletados por Tycho Brahe e seus assessores. E esses dados, num grande volume de papel, permitiu que o Johannes Kepler conseguisse ver essa equação. Notem, galera, como isso é magnífico. Ele chegou a essa equação a partir de dados experimentais, através das medidas, e muito tempo depois, Isaac Newton, com uma lei universal, mostra exatamente que valor é esse e por que esse valor é constante. De que depende esse valor. Né? Então, essa é exatamente a terceira lei de Kepler. Tá? Esse termo aqui, ó, quando a gente tenta resolvê-lo para a massa do Sol, a massa do Sol é 1,98 vezes 10 elevado a 30 quilos. A constante gravitacional é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Essa constante é universal. A massa do Sol é bem determinada hoje. Naquela conta nossa ali, ó, isso aí vai dar aproximadamente T ao quadrado sobre R ao cubo, 2,97 vezes 10 a menos 19. Esse é o valor dessa constante, conhecido como constante de Kepler, determinado por Isaac Newton. E o fundamento da terceira lei de Kepler é que, como esse valor é constante para qualquer planeta, eu posso igualar de um planeta 1 com um planeta 2, por exemplo. Se eu sei o período de revolução da Terra e o raio da Terra, e eu sei o raio do planeta Mercúrio, por exemplo, eu aplico essa equação e encontro o período de revolução de Mercúrio, multiplicando por lado. Então, ele mostra que há uma lei universal que consegue relacionar as distâncias dos planetas ao Sol e o tempo para esse planeta se efetuar uma volta completa. É uma harmonia, né? Chamada harmonia entre os planetas. Uma outra consequência direta da gravitação universal, explicada por Isaac Newton, é conhecido como as marés altas. Né? As marés altas e baixas, as grandes mudanças na altitude do nível do mar, não era conhecido até a teoria da gravitação, né? Conseguir explicar de forma coerente que essas marés altas e baixas são os efeitos da atração gravitacional acumulada do Sol e da Lua. Né? Então, basicamente, as marés altas se formam quando Lua e Sol estão alinhados e a força gravitacional sobre os mares é intensa. Já que o mar é um fluido, o nível do mar se eleva. Né? Então, Isaac Newton conseguiu explicar isso através dessa teoria.
Deixa eu ver que vídeo é esse. Não vai passar, lá. Bom, outra coisa interessante que foi possibilitada com o trabalho do Isaac Newton foi a questão da possibilidade de se colocar satélites naturais, satélites artificiais para orbitarem a Terra, né, para oscilar em torno da Terra. E esses satélites têm várias finalidades, né, de comunicação, mapeamento, segurança. E esses satélites, para serem colocados em órbitas, precisam de um cálculo preciso em relação à distância que eles precisam estar do centro da Terra e a velocidade que precisa ser imprimida a eles para que eles consigam entrar em movimento circular. Se uma velocidade menor do que a determinada for efetuada, o satélite simplesmente cai em zigue-zague no planeta Terra. Se a velocidade for maior, ele simplesmente vai embora, some e não fica em órbita. Para ele ficar em órbita, para cada distância ao centro da Terra, existe uma posição determinada que esse satélite precisa ser colocado em uma velocidade. A lei da gravitação permite encontrar essa velocidade. Se você iguala de novo a força gravitacional com a força centrípeta, você corta as massas dos dois lados, então a gente fica com velocidade igual a raiz quadrada de Gm, constante vezes a massa da Terra, sobre o raio da Terra mais a altura elevado ao quadrado. Desculpa, o raio da Terra mais a altura. Só isso. Essa equação ela permite para a gente determinar a velocidade orbital. O que quer dizer isso? Se eu quero colocar um satélite a 300 km a partir da superfície da Terra, de altitude, eu tenho que usar essa equação para determinar qual a velocidade tangencial que eu tenho que imprimir nesse satélite para que ele imediatamente entre em órbita em torno da Terra. Se eu imprimir uma velocidade maior, ele sairá pela tangente e irá embora, se perderá. Se eu imprimir uma velocidade menor, ele irá cair gradualmente em zigue-zague, né? Enquanto ele rotaciona, ele vai caindo e colide com a superfície do planeta. Na época em que Isaac Newton mostrou isso, ainda nem se sonhava em colocar um satélite em órbita. Passou-se basicamente 200 anos até que o primeiro satélite foi colocado em órbita, depois da morte de Isaac Newton. Então, até se diz que ele tinha uma mente que conseguia prever a tecnologia 200 anos à sua frente, né? Dada essa situação. E existe também os satélites estacionários. Os satélites estacionários são muito interessantes, são muito utilizados hoje, porque a ideia é que você precisa de satélites para vigiar, mapear, ou para comunicação, né? Uso de comunicação. Esse satélite precisa estar em uma posição determinada da Terra e continuar nessa posição. Então, vamos supor, os Estados Unidos colocam o satélite lá e ele quer que o satélite fique só em cima do país dele para comunicação. Se esse satélite tiver uma velocidade qualquer, vai ter um momento que ele vai estar lá do outro lado do planeta e a comunicação será perdida, né? O sinal ficará ruim. Então, para maximizar isso, o satélite é colocado de forma estacionária. O que é isso? Ele gira juntamente com a Terra. Ele tem o mesmo período de movimento da Terra. Quando a Terra dá uma volta completa, o satélite também dá uma volta completa e ele, aparentemente, para o observador na Terra, está parado na mesma posição o tempo todo no céu. Isso é um satélite estacionário. Ele se move com o mesmo período. Se a gente aplicar de novo a equação da teoria da gravitação, né, cortando as massas dos dois lados e substituindo a velocidade pela equação 2πr sobre t, período do movimento, nós ficamos com essa equação aqui. Gm sobre r igual a 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. Né? Elevando isso aqui ao quadrado, galera. 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, r ao quadrado fica r ao quadrado mesmo, e t ao quadrado fica t ao quadrado. Vamos agora isolar esse t. Né? T, multiplicando pelo cruzado, todo esse termo, fica gm vezes t ao quadrado igual a 4π ao quadrado vezes r ao cubo. Portanto, t é raiz quadrada de 4π ao quadrado r ao cubo sobre gm. 4π ao quadrado, raiz de 4 é 2, sai para fora, raiz de π ao quadrado é π. Então, podemos escrever t igual a 2π,
raiz de R mais H elevado ao cubo sobre GM. O que é isso, galera? Isso é o seguinte. Eu quero que esse satélite seja estacionário. Para isso, ele tem que ter o mesmo período de revolução da Terra. Mas eu sei o período de revolução da Terra. É 24 horas. Então, eu coloco aqui 24 horas, né, no lugar do período. E quando eu faço essa conta, eu encontro esse raio. Desculpa, galera. Eu coloco 24 horas aqui no lugar do período. Mas esse tempo tem que estar em segundos. Então, eu transformo 24 horas para segundos. Então, eu encontro a altura onde eu tenho que colocar esse satélite, no caso da Terra, para que esse satélite possa ter um período exatamente igual ao período da Terra. E, a partir daí, eu tenho esse satélite estacionário. Em qualquer outra posição, em qualquer outra distância que eu colocar, esse satélite não poderá ser estacionário. Tá? Somente nessa posição. Bora lá, então, Enem 2019? Vamos ler esse problema aí, galera. Vamos lá. Na linha, Enem 2009, né? Desculpa, 19. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos de sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, letra A, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais. Letra B, Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Letra C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Letra D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Letra E. Kepler representou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Letra E, né, pessoal? Não tem nem discussão, essa questão é muito fácil. A teoria de Kepler realmente foi uma teoria que foi adepta ao método científico, ela foi testada para vários outros planetas, com dados que outros pesquisadores tinham, e foi generalizado pelo trabalho de Newton. Isaac Newton pegou a teoria de Kepler, ampliou essa teoria através da teoria da gravitação universal. Então, letra E. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram do Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, letra A, se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Letra B, se justifica
ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparado ao dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. C. Não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base a lei de Kepler, que não se aplica a satélites artificiais. D. Não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é o responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Vamos lá, pessoal? Qual a resposta que vocês acham que é essa aí? Cada um de vocês me dá uma resposta no chat aí. Qual a resposta que vocês acham que é? Vamos pensar aí, rapidão. Bora, gente. Eu vou salvar o bate-papo, hein? Bora! Então, galera, a resposta desse problema é a letra B. Tá? E a ideia desse problema é mostrar que o conceito de força gravitacional muitas vezes é confundido no espaço. Por exemplo,
Você tem um telescópio, né, um ônibus espacial, que vai até o telescópio Hubble. O telescópio Hubble um, um, é um telescópio, um projeto artificial que está em rotação, que está em órbita em torno da Terra. Quem faz esse telescópio estar em órbita? É a força gravitacional da Terra, como a gente viu. É fornecido para ele uma velocidade apropriada, de acordo com a distância que ele está do centro da Terra, e o resultado disso é que ele está em órbita, mantendo o movimento circular, porque existe uma força centrípeta atuando sobre ele, e essa força centrípeta é a força peso, força gravitacional exercida pela Terra sobre ele. Por isso, a resposta correta é a letra B. Também em 2013, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada um em função do tempo? Então vamos lá, galera. Temos aí os planetas A, B, C, D e E. Né? Primeira coisa importante que vocês têm que notar é que essa força aqui, ela está atuando sobre esses planetas e supõe que esses planetas tenham massas iguais. Tá? Então, se eles têm massas iguais, nós vamos ter que analisar apenas a distância entre eles. Então, o planeta E está em uma certa distância da Terra aqui, né? A Terra, então, exerce uma força gravitacional sobre ele. Na verdade, não pode ser planeta, né? Porque é a Terra. Então, isso aqui seria, sei lá, corpos celestes, satélite. Satélite. Satélite mesmo, né? É satélite. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então vamos lá, temos aqui 5 satélites, né? Esse primeiro satélite é o mais próximo. Como a força gravitacional é inversamente proporcional à distância, né? Ao quadrado da distância, então o planeta que está mais perto, o satélite que está mais perto, né, sofrerá maior força. Então, em seguida, o D está a uma distância 2 vezes maior. Então, a força dele é menor, né? E em seguida vem o C, depois o B, depois o A. Se você seguir esse padrão, você vai ver que na ordem do gráfico, de força por tempo, né? Força por tempo, nós temos sobre o satélite A uma força, que é a maior força de todos, mais próximo da Terra, seguido dos outros que estão mais próximos dela, em ordem inversa da distância. Então, isso culminamos com a resposta à letra B, né? Nesse problema. Essa força é aproximadamente constante, porque, como vocês estão vendo no esquema, a órbita deles é uma órbita circular perfeita. Então, a única dependência da força gravitacional é com a distância. Tá? Mas, sobre esse planeta, a força é aproximadamente constante, porque ele mantém a distância à medida que ele se move em torno da Terra. Por isso, a letra B. O texto foi extraído da peça Troilo e Cressida, de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. Eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. E o seu olhar e qual rei que comanda ordenassem entraves aos bons e aos maus. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria geocêntrica do grego Cláudio Ptolomeu, da reflexão da luz do árabe Al-Hazan, heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico, da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei, da gravitação universal do inglês Isaac Newton.
paia, né, galera? O problema é paia, né? Muito fácil. Teoria do heliocentrismo. Ele mostra que o Sol está no centro, né? E todos os planetas orbitam o Sol e o Sol é soberano. Heliocentrismo, letra B. Desculpa, letra C. A força gravitacional com que a Terra atrai a Lua, letra A, é menor do que a força com que a Lua atrai a Terra. B, é a mesma para todos os planetas. C, é pouco maior que a força com que a Lua atrai a Terra. D, é a mesma natureza, é de mesma natureza da força que faz uma fruta cair de uma árvore. Letra E, é uma força nuclear. D, né, galera? É de mesma natureza da força que faz uma fruta cair numa árvore. Essa foi a conclusão de Isaac Newton ao estudar a teoria da gravitação. Julgue as afirmativas abaixo. A existência das marés é uma consequência da lei da gravitação universal. Afirmativa 1. Afirmativa 2. Um corpo cai porque a força de atração da Terra sobre o corpo é maior que a do corpo sobre a Terra. Afirmativa 3. Um satélite em órbita em torno da Terra está submetido a 3 forças simultâneas: a interação gravitacional com a Terra, seu próprio peso e a força centrífuga sobre ele. Estão corretos? Galera, essa 3 é muito interessante, né? Porque realmente as pessoas confundem muita coisa. Ó, primeiro, força gravitacional da Terra e peso é a mesma coisa. Cuidado com isso, pessoal. Quando falar peso e força gravitacional, estamos falando da mesma coisa. E força centrípeta não é uma força diferente, uma força em si. Força centrípeta é o nome que se dá à força resultante apontada para o centro. Então, a alternativa 3 deveria estar assim, ó. O satélite em órbita em torno da Terra está submetido a uma única força, a interação gravitacional da Terra, que é o seu peso e é a força centrípeta sobre ele. Okay? Então, apenas a 1 está certo, né? O restante está errado. A 2 está, obviamente, errada, né? Porque eu mostrei para vocês que as forças de atração são pares, ação e reação da terceira lei de Newton, têm o mesmo valor independente da massa do corpo. A segunda lei de Kepler para o movimento planetário estabelece que o segmento de reta que une qualquer planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Logo, o módulo da velocidade de um planeta em sua órbita elíptica A é constante, B menor quando o planeta passa mais próximo do Sol, C maior quando o planeta passa mais longe do Sol, D maior quando o planeta passa mais perto do Sol, E independente da posição relativa do planeta. Muito boa a questão, né, galera? Exatamente devido ao fato da órbita ser elíptica e do planeta varrer áreas iguais em tempos iguais, quando o planeta passa mais perto da Terra, ele aumenta a sua velocidade. Né? E, além da lei de Kepler, a própria lei da gravitação pode explicar isso. Quando o planeta passa mais perto, ele fica submetido a uma força gravitacional maior e isso aumenta a sua velocidade de rotação. Tá? Então, a resposta é a letra B. Tá? A velocidade fica maior quando o planeta passa mais próximo do Sol. Ok? Galera, teoria da gravitação é isso aí. Um abraço para todos. Assine a chamada do chat, fazendo favor, e vão saindo da aula. E podem resolver os problemas propostos do capítulo de gravitação universal para estudo, tá? Não é para mim enviar, para estudo. E durante essa resolução, tendo dúvidas, me enviem que eu ajudo vocês a resolver, tá? Só mandar para o WhatsApp que eu respondo sobre a resolução do problema. Ok, galera? Muito obrigado. Daqui a pouquinho vai o chat para a gente finalizar a aula.